Alguém perguntou para mim um dia: você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar, porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois F's, a fé e o fato. Você fala: não, eu sou cheio de fé. Eu falo: eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado. Ele: irmão, se juntar a minha fé com a fé dos irmãos, as nossas fezes. Ele falava assim. Fala só o que é bíblico, fora o stand-up. Fala assim, ó: fé sem obra é morta. Então o que adianta ser cheio de fé? O que adianta? Pasmem, o que significa fezes? Coisa boa que não tem mais proveito dentro de você e tem que ser expelido para você não virar aquilo. O que é fé? Aquilo que é bom dentro de você, mas se não for usado, não tiver o extrato da obra, tem que ser expelido, senão vai te matar. Ter fé em algo que não dá resultado é como uma merda de verdade. As duas coisas apontam para isso. Por que o cocô que você caga hoje era aquilo que era bom ontem? Porque aquilo tem nutriente para você. Tanto a comida boa como a ruim. Mesmo a comida sendo ruim, ela pode te afetar numa coisa, mas tem nutriente, tem proteína lá, tem carboidrato lá. Isso é bom para você continuar existindo. Mas aquilo que não dá para ser absorvido tem que ser jogado fora. Então a fé que você não usa, você tem que descartar aquilo, senão você vai enlouquecer com isso. Ter fé em coisas que não dão resultado vai te matar. Por que eu respeito muito um ateu e não respeito um fala que é filho de Deus, 30 anos, tudo que ele fala sobre Jesus não funciona. Aí o cara é ateu, uma oração do cara funciona. Mas é claro que funciona, porque ele não fica gastando a fé dele com nada. O cara fala: não acredita em Deus, mas na hora ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí funciona. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de crença contra a própria palavra da pessoa. O problema não está na Bíblia, não está no nome de Jesus, não está na física, não está na química, nem na metafísica. Está na sua cabeça. Então se você quer desbloquear a prosperidade, a primeira coisa, não é tua tarefa, você vai ter que rastrear tudo que te bloqueou. Não dá para desbloquear tudo de uma vez, confesso. Mas você vai perceber aonde que veio essa merda. Tem bloqueio religioso, tem bloqueio de escassez, tem bloqueio de miserabilidade, tem bloqueio de autocomiseração, tem bloqueios de autoimagem, tem bloqueios que você tem necessidade de aprovação, e como ninguém te aprova, porque esse povo que está para te aprovar é mais pobre que você, sabe o que vai acontecer? Não vai prosperar nunca. Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é esse tanto de bloqueio que você carrega, esse medo seu de quebrar. Cara, você só tem uma vida. Não, eu acredito que tem duas. Então prospera nas duas, cacete. Tem gente que fala que tem duas vidas só para dar desculpa, para não usar essa vida e dar certo na próxima. Você tem duas vidas mesmo? Você garante isso? Garante? Então prospera agora, vamos ver se tem a outra. Engraçado que as pessoas falam assim: não, nessa vida aqui eu estou pagando os pecados da outra. Ele dá desculpa que ele é um bosta na vida de hoje, falando que não foi bem na outra. Que merda que é essa? Mais um sistema de crença para você não prosperar. Pablo, o que tem que fazer? Faz o seguinte: tira a parte espiritual da Bíblia, só a parte espiritual. Eu não sei como que faz isso, que eu não consigo tirar, mas você dá conta. Você é cético, dá para fazer. Você nem usa a Bíblia, então dá para fazer. Você faz o seguinte: tira a parte espiritual dela e faz o que todas as nações fizeram tocando na palavra. Ao longo da história da humanidade, essa história contemporânea, moderna, todas as nações que tocaram na palavra prosperaram e se tornaram as nações mais ricas do mundo. Por que a perseguição contra os filhos? Porque todo aquele que tem revelação e discernimento daquilo que Deus chamou vai explodir. E vai dar raiva nos outros, vai dar inveja. Uma coisa para você prosperar que você tem que gostar é da inveja. Pá, mas a Bíblia fala que é pecado. Pois é, por isso que você tem que gostar. Sabe por quê? Porque inveja ativa é quando você olha aquilo que a pessoa tem e fala: eu não quero tomar dela não, mas eu quero isso para mim, eu não aceito menos que isso. Na passiva, você não fica com medo de um bando de invejoso que nem quer aquilo. Presta atenção no que eu estou te falando. Na inveja passiva, a pessoa não vai fazer nada, ela só vai correr os próprios ossos dela, mas no fundo, ela não quer o que você tem. Você sabe o que é inveja? Eu sei que não dou conta, mas também não quero que você tenha.
Isso é uma mentalidade de miséria. Mas parabéns para nós, a gente está melhor que os africanos. Muito melhor. Porque eles já têm certeza que não vão conseguir. A gente ainda está em dúvida. A gente está bem melhor. Talvez uns 134 anos, 135 anos à frente de alguns países africanos. Mas continua sendo escravo. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente. Hoje eu fui numa... Divide tudo que é matéria de riqueza na sua cabeça e anota a tarefa. Anotar tudo que está te impedindo. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que fazer uma higienização cerebral. O que é higienização cerebral? Toda experiência boa ou negativa que você tem vai ter que ser higienizada, inclusive a boa. Como assim, Paulo? Eu descobri que no universo da riqueza, quando você tem uma experiência boa, você não está aberto mais a viver o ótimo. Quando você acha que está ótimo, você não está aberto a viver o extraordinário. E eu também descobri, lá em Lausanne, lá na Suíça, dando um metro de pelo lá, eu vi uma Porsche passando pela primeira vez, uma Porsche que eu nunca tinha visto. E eu fechei meus olhos e falei, vou andar nesse carro com esse cara. Fechei meus olhos e entrei dentro do carro do cara, na rua, parei na faixa e fiquei. Entrei no carro, ele virou a esquina e eu fui junto. E eu falei, parabéns, que carro extraordinário. Eu falei, na minha mentalização, ao vivo, parado, e enquanto ele virou a esquina, eu fui junto. O cara olhou para mim e falou assim, esse carro é normal. Aí eu acordei da mentalização, tô falando sério. E ali eu criei um código. Eu decodifiquei, né? Porque quem cria é só o criador. Tem uns papos furados que você é criador de coisa, co-criador de física quântica. Isso é conversa fiada. Deus não tem obra incompleta. Tudo que Ele fez já está pronto. Aí alguém fala assim, não, mas Ele ainda vai fazer. Não, já fez. Ele não é igual você que estudou na escola pública, fica entregando trabalho atrasado, não. Já está pronto. Só precisa potencializar, ou pegar a semente e plantar, ou pegar essa cara sua e desenvolver, ou pegar essa boca sua e destravar, pegar esse coração seu e limpar. É só desenvolver, higienizar, destravar, treinar. Isso é problema seu e não dele. Eu vejo tanto de gente, estou com raiva de Deus, porque Deus está demorando em responder. Não, Deus não demora, a resposta foi não. Um monte de gente que fala, Deus não atendeu minha oração, entendeu? Quando ele fica calado, ele falou, problema é seu. Vai lá e faz. Fala com a boquinha assim, ó, não também é resposta. Fala assim, silêncio, aponta para mim a responsabilidade. É o bônus, se você ouviu de forma audível, alguns ouvem. Os que não ouvem, continua. É para fazer você mesmo, vai lá e resolve. Higienizou sua cabeça? Higienizou, então tá. O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador, tá aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha, essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Eu não adianta ligar aqui. Estou falando da computação antiga, né? Que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete, eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro, aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Que um CD número 17, o disquete não funcionava. Aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei, nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? Vai, o cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei, esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos. Porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos 5 foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros, não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos.
O Tubal-Caim, na Era das Cavernas, se você for aproximar aí, a Era das Cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje, com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa. E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal, dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E tem escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você tá ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas, não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. Ele ficava olhando para a natureza. Salomão falava, nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim, o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala, papo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Tem o tanto de gente atrasado. O Éden já acabou tem milhares de anos, aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala, ó, nós viemos com esses navios, os caras já estão lucrando, senão vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante, queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Você vê, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo. Os índios conseguiram convencer, não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho. Olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho, não, para pegar tonelada de ouro aí, dá para trocar. Esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? A imagem e semelhança dele. Olha isso aqui é magia, pode levar ouro, pode levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio, naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim, ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias. Na cabeça do índio que nunca existiu, porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim, ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa. E aí chega um outro cara depois e fala, 3 horas é muito, meia hora é muito. Nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam. Do que os das caravelas pensam. Do que a aviação de 1914 pensa. Do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou.
O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar.